Notório Saber, despertando o jurista que há em você. Salve, salve, meus amigos! Chegamos para mais um Notório Saber, um quadro do Pé de Deferimento. Eu sou Lucas Almeida. E eu sou Bruno Paiva. Pois é, nesse episódio a gente tem uma novidade para vocês, né? Uma inovação que a gente está trazendo aqui no podcast, que a gente já tinha planejado, mas estamos trazendo aqui pela primeira vez. E que novidade é essa, meu amigo? Trouxemos o nosso primeiro convidado, Lucas. Isso aí, você que está nos ouvindo, que já nos acompanha, sabe já do nosso desejo de trazer pessoas aqui para compartilhar o conhecimento, falar sobre direito, falar sobre a sua vida profissional, falar sobre a advocacia. E hoje nós trouxemos o nosso primeiro convidado. Lucas, apresenta o nosso convidado para o pessoal que está nos ouvindo, por favor. Quem vai apresentar é ele mesmo. Ele vai ter que falar aqui pela primeira vez. Então, solta aí o seu currículo, meu amigo. Diga aí quem é você, o que é que você faz da vida. Saudações, prezado. Queria dizer que é uma honra receber esse primeiro convite para participar dessa nova empreitada. Gostaria já de salientar que sou um ouvinte assíduo do programa, né, podcast. Coisa boa, tá vendo aí, Lucas? Já temos um fã. Acho uma empreitada fenomenal, apoio e estou aqui para colaborar com vocês. Então, já me apresentando, meu nome é Magvinier Vinícius da Silva, sou advogado, assim como os novos colegas, advogo há mais ou menos 2 anos e sou graduado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente estou em processo de finalização da pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Católica do Rio Grande do Norte, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Continuo aí na labuta diária exercendo nossa atividade enquanto profissional liberal. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui no nosso podcast. Ficamos muito felizes com o seu sim. Sinta-se à vontade. Eu e o doutor Lucas também nos sentimos honrados em saber que você é ouvinte, que você nos escuta, que você nos apoia. Para a gente é muito importante, né, esse apoio dos nossos colegas. E aí, Lucas, hoje nós já trouxemos um convidado para falar de um tema que é muito importante, né, que todas as pessoas precisam saber, assim como nós falamos no nosso último episódio. E já fica aqui o convite, se você não escutou o nosso último episódio, vai lá, está disponível em todas as plataformas, né? Está no Spotify, está no Google Podcast, já está no YouTube, já temos Instagram, mas isso eu vou falar no final do nosso episódio. O que o nosso convidado vai falar hoje, Lucas? Pois é, hoje ele vai falar sobre o IPVA 2022, né? Seguindo aí a mesma dinâmica que a gente fez no episódio passado sobre o IPTU. É uma coisa que todo mundo vai ter que pagar agora no início do ano, né? Então, nada mais justo do que a gente trazer um convidado aqui que vai dar todas as dicas e tirar todas as dúvidas a respeito do IPVA. E aí, doutor, o que danado é esse IPVA? Esclareça para os nossos ouvintes. Olha, João Bruno, eu gosto sempre de, para dinamizar a temática, partir de 3 princípios básicos, 3 princípios basilares para a gente conseguir delimitar nosso tema, né? O IPVA a gente vai delimitar da seguinte forma, através do significado da sua sigla, do fato gerador que constitui esse tributo e do sujeito passivo. Então, trocando em miúdos, o que quer dizer o IPVA? Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, onde o seu próprio fato gerador é a propriedade de veículos automotores. Então, todo mundo, via de regra, todas as pessoas que possuam carro de sua titularidade, seja pessoa física ou pessoa jurídica, têm a obrigação inicial de pagar o seu IPVA. Mas, a priori, é um imposto que recai sobre a titularidade desses bens móveis. E a obrigação de pagar é do próprio proprietário. Perfeito. E a gente sabe que assim, junto com o IPVA, vem mais algumas coisas a serem pagas. Por exemplo, o licenciamento, que sempre tem que ser pago ali junto com o IPVA. O que é que ele tem a ver assim, com o IPVA? Eles são a mesma coisa? Qual é a diferença entre um licenciamento e o IPVA propriamente dito? Olha, Lucas, meu querido amigo, eu diria que hoje existe uma discussão jurisprudencial muito forte nessa temática de se entrelaçar taxas ao IPVA. Na minha opinião, eu diria que não é atrelado, porque o licenciamento, a taxa de bombeiro, até mesmo o DPVAT, eles se tornam certas
taxas acessórias que não são vinculadas nem à natureza, nem minimamente compõem a base de cálculo do IPVA. Então, eu parto desse princípio de que, diferentemente do IPTU, por exemplo, quando se tem a taxa que você paga acessórias ao tributo, no IPVA você consegue pagar o IPVA, ou consegue pagar o licenciamento, ou o DPVAT, sem necessariamente ter que pagar esse tributo. Então, acredito que não está necessariamente atrelada, essas taxas não estão atreladas à caracterização do imposto. Perfeito. Já falou muita coisa sobre IPVA, não é verdade, Lucas? Mas uma coisa que eu preciso perguntar para você é uma coisa que a gente vê nas ruas basicamente todos os dias. A pessoa fala o seguinte: poxa, eu pago IPVA, mas as ruas estão cheias de buracos, as estradas estão em péssimo estado, não vejo o meu IPVA sendo utilizado de forma correta. Então, gera aquela dúvida: é correto afirmar que quem paga o IPVA está contribuindo de forma direta, né, para que as estradas, para que as rodovias sejam reformadas? Olha, João Bruno, é uma pergunta muito específica. Eu acredito que seja correta, até porque nós, enquanto cidadãos, contribuintes, nós temos o dever de estar ali fiscalizando, cobrando dos nossos gestores. Mais ainda no IPVA, que é o imposto cobrado pela propriedade de bens automotores, ele é destinado para a preservação da via, para a sinalização de ruas, de estradas e demais estruturas necessárias que os veículos circulem. E isso deve ser observado pelos gestores. Os gestores é quem tem essa obrigação legal e funcional de administrar a alocação dessas verbas em cada setor que eventualmente necessite dessa reparação. De certa forma, João Bruno, eu acredito que o poder público no Brasil deixa a desejar em muitos aspectos. A má aplicação das verbas públicas é algo recorrente. Perfeito. Só lembrando aqui que o IPVA ele é um imposto não vinculado, ele é um tributo não vinculado. Então, assim, a verba que é arrecadada com o IPVA não vai só necessariamente para manutenção de vias e estradas ou sinalizações. Ela também vai para a educação, vai para a saúde, vai para o pagamento de servidores e gestões. Então, assim, é uma questão de administração de gestão, mas a arrecadação vinda diretamente do IPVA, ela serve para custear diversas outras coisas e não exclusivamente só a conservação de vias e estradas. Isso, interessante sua pontuação, colega. Até porque também precisa a gente frisar que a não destinação desses recursos, a não estruturação das ruas, sinalização, etc., não desobriga o contribuinte de recolher o seu tributo devidamente. Sem dúvida alguma. Com certeza. Mas, assim, em relação à competência tributária, quem é o ente tributante do IPVA? Como é feita essa tributação? Como é que eles fazem? Quem é que faz e como fazem essa cobrança do IPVA? Olha, isso deve ser quase de conhecimento notório de todos. O IPVA é pago aos estados. É uma verba tributária designada para os estados. E isso está lá na Constituição, artigo 155, inciso 3º, que cabe ao Estado e ao Distrito Federal legislar sobre essa arrecadação do IPVA. Show de bola. Mas eu percebo também que existe um sobrecálculo, um cálculo que muitas vezes é feito de forma diferenciada. Para quem está nos ouvindo agora, você poderia esclarecer como que é calculado o valor e como que é pago, né? Como eu devo pagar o IPVA? Sim, claro. Olha, o IPVA, meu querido João Bruno, ele é um tributo lançado de ofício. É um tributo lançado diretamente pelo sujeito ativo que é responsável, no caso o Estado ou o Distrito Federal. Ele se torna cadastral dessa forma, até porque hoje, com a base de dados que o governo tem, toda a administração pública, já facilita a questão da cobrança, de precificar o valor do seu bem imóvel, para poder, em cima do valor desse bem imóvel, fazer a arrecadação em cima de alíquotas, que aqui particularmente vou deixar a faixa de alíquotas do Rio Grande do Norte, que é o estado que nós nos encontramos, que é de 1% a 3%, a depender do porte do veículo. Então, o contribuinte vai arrecadar, né? O contribuinte vai entrar lá no site destinado para obter esses boletos do IPVA, que pode ser pago em taxa única ou
parcelado em até 7 parcelas aqui no Rio Grande do Norte, e já vai ter lá bonitinho, para ser recolhido, essa alíquota que, dependendo do porte, como eu disse, vai variar de 1 a 3%. Eu tenho algum desconto, assim, se eu fizer isso tudo bem direitinho, pagar no vencimento ou pagar tudo à vista, eu consigo algum desconto ou vou ter que pagar tudo? Existe algum benefício nesse sentido? A palavra desconto eu acho que já vem na testa do contribuinte brasileiro, todo cidadão. Mas o único desconto que a gente consegue vislumbrar hoje aqui no Rio Grande do Norte é o contribuinte que paga em dia e em cota única, que ele tem um desconto no percentual de 5% do valor do IPVA, certo? Mas aí existe a opção de você parcelar esse valor em até 7 vezes, mas sem desconto algum, né? É importante frisar isso. Existe também hoje um programa chamado Nota Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte, que estimula o contribuinte a declarar seu CPF nas notas fiscais e possivelmente receber alguns incentivos, e dentre esses incentivos está o desconto do IPVA também. Perfeito. Só para fazer uma observação aqui bem rapidinho, doutor Lucas e doutor Maria Vinier. Sempre que a gente faz os nossos podcasts, a gente sempre cita como exemplo a cidade de Mossoró e o estado do Rio Grande do Norte. Mas é importante para você que está nos ouvindo, a gente falar que nós já temos ouvintes, né, Lucas? Do estado de São Paulo, temos ouvintes de outros estados, estado de Minas Gerais. Enfim, Ceará também está acompanhando a gente. Ceará está acompanhando a gente. Então, se o negócio continuar crescendo como está crescendo, vamos trazer conteúdos mais amplos, né, que abranjam outros estados também. Mas dando continuidade à nossa conversa, outra dúvida também que eu tenho, né, na realidade que eu acho que a maioria da população possui, é se eu deixar de pagar o meu IPVA, né? Se eu não pagar o IPVA, então se eu decidir não pagar o IPVA, quais que são as consequências atribuídas ao devedor? Olha, meu querido, em primeiro ponto, como nós já falamos daquelas taxas acessórias ligadas ao IPVA, é importante frisar que o não pagamento do IPVA implica na não emissão do seu certificado de registro e licenciamento de veículo. Então, se você deixar de pagar o seu IPVA, você não vai poder andar com um documento de porte obrigatório que autoriza a circulação do seu automóvel. Além disso, se você deixar de andar com o seu automóvel devidamente regularizado, é possível que você, ao ser autuado, tenha que responder por uma multa de natureza gravíssima, valor de R$ 293,47, e mais 7 pontos na carteira. Então, esse já é o primeiro impacto que o contribuinte tem ao deixar de recolher normalmente o IPVA. Aqui no Rio Grande do Norte, além disso, aplica-se juros de 0,3% diário até o limite de 18%. Então, se você deixou de pagar, você vai ter já em mente esse cálculozinho para fazer de 3 a cada dia, 0,3% a cada dia de atraso, mais os juros de mora, de 1% ao mês. Aí, outra coisa, a gente sabe que é uma coisa que ninguém quer pagar, né? Exatamente, amigo. Outra coisa é você ter também a possibilidade de ter seu nome inscrito na dívida ativa do Estado. E caso isso aconteça, você vai ter uma pequena dor de cabeça, vai ter que procurar o seu advogado tributarista responsável para poder sanar esse problema. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, nós temos 7 unidades regionais de tributação, né? Aqui em Mossoró funciona a 6ª URT, que é responsável por dirimir esses problemas específicos do contribuinte de Mossoró e região. Perfeito. Então, qualquer problema que a gente sofrer é só ir na 7ª URT, né? Na URT. Na 6ª, né? É 6ª ou 7ª? Na 6ª. Na 6ª URT, São né? 7 URTs no estado. Mossoró cedia a 6ª URT. Primeira fica em Natal, a segunda em Nova Cruz, terceira em Currais Novos, quarta Macau, quinta Caicó, 6ª Mossoró e 7ª Pau dos Ferros. Pois é, o homem tá por dentro. Fica ali próximo à catedral, em frente à Câmara dos Vereadores. Aqui em Mossoró, né? Isso. Perfeito. E em relação, a gente falou que ninguém quer pagar multa, mas existe alguma isenção no IPVA aqui do Rio Grande do Norte, mais precisamente aqui no nosso estado? Tem alguma forma de a gente obter alguma isenção? Olha, isenção é algo que tem bastante no IPVA do
contribuinte do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de citar especificamente 2 incisos do artigo 7º do decreto número 18.773 de 2005, aqui do Rio Grande do Norte, que dão esse bônus para o contribuinte nos casos de, inciso 4º, veículos automotores com mais de 10 anos de fabricação, contados a partir do primeiro mês do exercício seguinte ao do registro em órgão de trânsito em território nacional. Por que eu frisei isso? Porque eu, particularmente, tenho um carro que já é velhinho, já tem mais de 10 anos, e esse ano, com a graça de Deus, não precisei recolher o tributo do IPVA com base nessa norma estadual que possibilita esse tipo de isenção. Planejamento tributário. Se você não quer pagar o IPVA, compra um carro com mais de 10 anos, senão vai ser uma dor de cabeça. E o inciso 6º, os veículos de passeio, adquiridos ou adaptados para uso de pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou até mesmo com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Isso aí foi uma sacada, traga no governo o decreto número 29.449, que alterou posteriormente o decreto 18.773 de 2005, né? Esse decreto mais recente de 2020, alterou essa redação, incluiu a possibilidade da isenção para as pessoas com transtorno do espectro autista e, particularmente, confessar para vocês que eu já presenciei, de fato, já patrocinei uma causa de isenção de IPVA que não foi concedida administrativamente a uma pessoa que tinha perda auditiva bilateral mista. Foi negado administrativamente e nós conseguimos a isenção judicial. Dando sequência às nossas perguntas, eu gostaria de perguntar também se é possível, se eu posso recolher o IPVA em outro estado diferente do que eu possuo domicílio. É possível esse recolhimento? Existe algum problema? Olha, doutor João Bruno, isso foi tema de controvérsia durante algum tempo no STF, mas felizmente, né, depois de muita afetação, depois da afetação do tema, depois de muita discussão e debate jurisprudencial, foi definido o tema 708 com a seguinte redação: a Constituição autoriza a cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores somente pelo estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. Isso busca nada mais nada menos do que privilegiar o estado e o município que o veículo mais circula, de modo que o licenciamento e domicílio devem coincidir, certo? Isso aí vai priorizar justamente o estado ou o município que o bem circula, que ele mantém aquele vínculo usual, aquele vínculo diário, onde usa mais das vias. Então não seria justo recolher você usando, por exemplo, as estradas do Rio Grande do Norte, morando no Rio Grande do Norte, mas querendo recolher o IPVA na Paraíba. Não faz sentido em termos tributários. Perfeito, meu amigo. Agora eu fiquei na verdade, quem estava com essa dúvida era meu amigo João Bruno, e ele estava com vergonha de perguntar. Mas, rapaz, vai ficar um negócio desse. Por quê? Porque você falou lá no início que o IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. E o nosso amigo João Bruno... Eu estou pensando em comprar um jet ski, sabe? Ele estava pensando em comprar um iate, um jet ski e um helicóptero. Aí ele queria saber se... Olha, João Bruno, se ele tem que pagar o IPVA. Eu suspeito abençoe, que Jesus, você abençoe, esteja querendo Jesus. ser o velho da lancha, viu? Por aí. Eu pintar meu cabelo de branco e ver se eu consigo ser o velho da lancha. Mas é brincadeiras à parte, né, doutor? Mas é que a gente sempre tem que dar uma quebrada para poder o pessoal descontrair. Mas é uma pergunta muito pertinente, né? Uma pergunta muito interessante, né? Se o IPVA ele também pode incidir sobre embarcações, jet skis e aeronaves. O que você poderia falar sobre isso? Olha, João Bruno, o STF ele adotou um posicionamento recente, mas sob um fundamento muito simplista. Ele disse que as embarcações, jet skis e aeronaves não são obrigadas a recolher o IPVA, né? Você que é dono de sua embarcação, de seu jet ski, sua aeronave, você não paga IPVA aos estados ou ao Distrito Federal. E sob o único argumento de que embarcações e aeronaves, ou até mesmo jet skis, que se enquadra aqui como uma espécie de embarcação, não se vincula a estados e municípios por nenhum ato registral. Quer dizer, se ele não usa a territorialidade da coisa, se ele não utiliza das vias de suas estradas, ele não seria obrigado a ter que recolher o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Tá vendo aí, Lucas? E você dizendo que minha pergunta
Era sem sentido. Se o próprio STF já se manifestou em relação a isso, meu amigo, quem sou eu, né? Isso pode gerar uma certa polêmica, e até gerou e tem gerado até hoje, porque embarcações, jet skis e aeronaves são bens móveis de alta monta, né? Você precisa disponibilizar uma certa quantia financeira para poder patrocinar a titularidade de um bem dessa natureza. Exatamente. É por isso que E aí meu amigo muita João gente Bruno ficou acha justo preocupado. que não se paga o IPVA, que deva se pagar o IPVA. E analogicamente, se a gente for parar para analisar, muito embora um jet ski ou uma lancha, um barco, ele não se locomova pelas vias terrestres, muitas vezes, quando você vai para a praia, você tem que levar o seu jet ski no seu carro. Então, querendo ou não, acaba danificando as vias terrestres de forma indireta, né? Mas aí... Até mesmo partindo do argumento utilizado pelo Dr. Lucas, no momento anterior, de que os recursos do IPVA não se destinam exclusivamente para manutenção de vias e tudo. Então, não seria interessante partir desse princípio com base na arrecadação e distribuição dos recursos do IPVA. Perfeito. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um podcast. Gostaria aqui de agradecer ao nosso colega convidado de hoje. Para a gente é uma satisfação muito grande ter o senhor aqui com a gente. Foi muito proveitoso. Acho que hoje foi um dos melhores episódios que nós fizemos até hoje, porque deu para aprender muita coisa, não é verdade, Lucas? Perfeito. Foi um episódio muito elucidativo, muito pertinente também, né? Um tema que é atual, que a gente vai precisar pagar o IPVA, menos nosso amigo Vinícius, que tem um carro com mais de 10 anos, e quem tem um carro com mais de 10 anos também, se chama planejamento tributário. Mas a gente aprendeu muita coisa por aqui. A gente agradece a sua presença aqui e já deixa o convite, né? Você já sinta-se convidado para participar de mais outros episódios conosco. Exatamente, esse foi um tema que foi sugerido por um dos nossos ouvintes, né, através do Instagram, através do WhatsApp. Então, se você tem sugestões de temas a mandar para a gente, fica à vontade, né? Manda lá no nosso WhatsApp, manda lá no nosso Instagram. Já temos o Instagram ativo, não é verdade, Lucas? O Instagram do nosso podcast. Isso mesmo. E se você ainda não ouviu os episódios, ou se ainda não nos segue nem no Instagram, nem em nenhum dispositivo de áudio, seja no Deezer, no Spotify ou Google Podcast, nos sigam, ouçam nossos episódios, curtam. No YouTube também se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os vídeos, não custa nada e vai ajudar a gente a trazer melhor conteúdo para vocês em breve. Sem dúvida, eu gostaria de convidar agora o nosso amigo, doutor Vinícius, Magavini Vinícius, dar suas considerações finais, dizer o que achou sobre o nosso podcast, né? Já dizer que vem outras vezes. Ixi, já joguei pressão. Tem que vir, não vai ter que vir. Joguei pressão nele. Sim. Meus queridos amigos, eu gostaria de agradecer o convite, de que me senti muito lisonjeado pelo convite que recebi do querido amigo Lucas, né, Dr. Lucas Marcelo. Estou à disposição para novos debates, novas propostas, idealizações, sempre em busca do fortalecimento do conhecimento jurídico e, de certa forma, tornar esse conhecimento mais acessível, mais viável para toda a população de uma forma geral. Afinal, essa é a nossa finalidade enquanto advogados, enquanto profissionais liberais, enquanto pessoas que tentam, de alguma forma, mudar o rumo das coisas que estão por aí. Show de bola. E aí eu convidar também o nosso convidado, né, a fazer o nosso encerramento, porque de nada adianta você fazer todas essas interlocuções, trazer esses temas jurídicos, as teses, mencionou o STF, mencionou tudo isso, se no final da petição não pediu deferimento. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Sempre tem então que vamos lá. Desse jeito. Então, nesses termos, pede deferimento.